Olá pessoal, como estão? Como prometido, eu vou deixar aqui gravado para vocês esta videoaula que aborda sobre a filosofia na modernidade, que foi a última parte, a segunda grande parte, né, do nosso programa, do nosso plano de ensino, dentro da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade, não é isto? Uma breve recapitulação, né, a partir do próprio título da disciplina, até para que dê um pouco mais de sentido, né, na explanação do conteúdo, né, que foi tratado aí nesses últimos tempos. A disciplina, né, filosofia, se desdobrou, né, nesse semestre, nesse módulo, como filosofia, razão e modernidade, não é isso? E a ideia foi partir aí do conceito de razão, enquanto, né, um atributo fundamental, um atributo essencial na constituição do ser humano, o ser humano enquanto esse ser racional, e graças a essa racionalidade é que se conseguiu, né, desenvolver o nosso processo cultural, o nosso processo histórico enquanto seres humanos, se constituir todas as características, né, e modos da existência humana na sua vida social, na sua vida política, econômica, nas suas relações de trabalho, produção, enfim, né, tudo aquilo que constitui o ser humano se deve fundamentalmente a esse papel, essa importância, né, da razão e da racionalidade humana. Não é, evidentemente, a única característica humana e nem mesmo não é interessante, né, se colocar como hierarquicamente, né, a mais importante ou o principal atributo humano, esse fato de ser racional. Quando estudarmos aí mais à frente os aspectos antropológicos aí do ser humano, nós veremos que o ser humano é constituído por múltiplas características, por múltiplos atributos, né, que se complementam, mas sem dúvida nenhuma a razão, né, essa capacidade de pensar racionalmente, se expressar racionalmente, se articular racionalmente, se organizar em sociedade de modo racional e definir assim, né, o seu modo de ser, o seu próprio processo histórico, é uma característica fundamental, né? E, e o ser humano, né, vem nesse processo e isso esteve intimamente ligado ao processo do desenvolvimento do conhecimento. Então, o foco da nossa disciplina esteve muito voltado a esse aspecto, né, sobretudo na primeira parte, de pensar a, a constituição e o desenvolvimento do conhecimento humano a partir da sua racionalidade. Isto tem um nome, né, na filosofia, nós denominamos de epistemologia, né, de episteme, que pode ser traduzido como ciência, conhecimento, para expor então esse processo de investigação, né, sobre o próprio conhecimento humano e o modo de desenvolvimento desse conhecimento, né? E nós podemos perceber, né, que o ser humano tem muitos modos de conhecer a realidade, de interagir com a realidade, a partir dos seus próprios sentidos, né, físicos, biológicos, aquilo que a gente chama de conhecimento sensorial, a sua representação simbólica da realidade, né, a partir das suas emoções, das suas intuições, dos seus sentimentos, da imaginação, da representação
mítica, né? Daí o conhecimento mítico, da representação religiosa do mundo, enfim, né? Existem múltiplos modos, né, que o ser humano interage e se expressa culturalmente também, desde os tempos primitivos, né, até os dias de hoje. Existe, por outro lado, um modo de conhecer a realidade a partir das próprias experiências de vida, né, experiências cotidianas, nas interações, nas conversas, nas trocas de opiniões, o que vai constituir aquilo que nós chamamos de senso comum, né? Esse conhecimento mais popularizado, né, mais presente no nosso cotidiano, ah, que muitos vão considerar um conhecimento mais superficial, às vezes até enganoso, incompleto, né, porque ele vai se constituindo a partir aí da troca de opiniões e de pontos de vistas, né, nem sempre condizentes com a verdade dos fatos, né, mas por outro lado revela muitos elementos, né, fundamentais na transmissão da própria cultura, na transmissão, né, de um saber de geração a geração, de povo para povo, e tudo isso é importante, né, para se pensar essa relação do homem com o conhecimento. Por outro lado, né, nós vamos entendendo que um conhecimento mais sistematizado, mais elaborado, a partir de métodos, pesquisas, investigações, ele vai surgindo gradativamente na história humana, para, sobretudo, né, no mundo grego e depois estendido ao mundo romano, ali na antiguidade ainda, né, no mundo antigo, que se desenvolve mais plenamente isto que nós chamamos de conhecimento racional, ou seja, o desenvolvimento da nossa própria razão, né, e do nosso modo de pensar racionalmente. E também esse interesse, né, essa percepção humana de que ele poderia investigar a sua própria racionalidade, né, buscar compreender mais a fundo esse processo do seu pensamento, esse processo de desenvolvimento da sua razão. Embora o ser humano venha agindo racionalmente desde as suas origens, né, mas nem sempre ele se deu conta disso, né, e nem sempre ele entendeu claramente esse processo da sua racionalização, né? E os gregos vão se interessar por isso, né, os pensadores gregos, e assim é o momento que a gente constitui como nascimento da filosofia, né? Enquanto esse modo, né, de observação, de investigação, de percepção da realidade é interpretado à luz da razão e paralelamente investigando a própria razão, né? Então, isto que a gente vai considerar como o pensamento filosófico, que nasce ali entre os pensadores gregos, né, as cidades gregas, chamadas polis, né, as polis gregas entre os séculos 7, 6, 5, 4 antes de Cristo, né, se estendendo aí por um longo período e deixando, né, para a modernidade este legado importantíssimo, né, que foi a filosofia, enquanto um modo de pensar racional. E graças a esse desenvolvimento do pensamento filosófico racional, é que também se desenvolveu a ciência, né? E a ciência foi a porta do desenvolvimento da humanidade moderna, né? Graças à ciência, tanto em termos de conhecimentos teóricos, quanto em termos de realizações práticas, né? De invenções, do progresso que a humanidade construiu, se deve a esse processo do pensamento racional, que caminhou, né, para o modo de pensar científico. Então, entender a modernidade requer entender esse processo, né,
E por isso que nós estudamos um pouco à luz da própria história da filosofia, revendo alguns momentos ali na antiguidade, da transição ali do pensamento mítico para o pensamento racional. Pensamento racional este que os próprios gregos vão chamar de logos, né? Numa expressão grega, logos, ou alguns pronunciam logos, né? Daí a ideia logocentrismo, o conhecimento centrado nesse logos, que para os gregos era o pensamento racional, né? A capacidade de falar, argumentar racionalmente, expor as ideias e investigar, né, esse conhecimento sobretudo, a partir de Sócrates, Platão, entendendo que isso se dá de uma forma interativa, né, através do diálogo, através, né, da interposição de diferentes pensamentos, diferentes ideias, que vão se constituindo, né, cada vez mais num sistema elaborado de compreensão, né? Daí nasce a palavra, inclusive, dialética, né? Esse modo de construção de um conhecimento a partir de uma diversidade de ideias, muitas vezes até contraditórias entre si, né? Mas que contribuem, né, para novas compreensões aí desse mundo real. Então, para entender a modernidade e todos os seus modos, né, de organização, é importante ter em mente, né, esses fundamentos históricos, tanto das transformações históricas mesmo, né, que ocorreram nas sociedades, né, do mundo antigo para o moderno, quanto do ponto de vista, né, dos conceitos, das ideias, das teorias que se constituíram, né? Então, esta é a base, né, da nossa disciplina ao trazer essa questão da razão. E isto nós fizemos na primeira parte do nosso programa, né, desenvolvendo um pouco desse estudo histórico do pensamento racional e um pouco das características, né, das formas com que foi ocorrendo esse desenvolvimento racional do ser humano. E assim nós chegamos à modernidade, né, que historicamente está situada a partir do século XV. Então, um longo período aí, né, já de mais de 500 anos, né, mais de 5 séculos de modernidade, o que mostra que a modernidade não é tão nova assim, né, do ponto de vista histórico. Tanto é que os historiadores a dividem em várias fases, né, dois grandes parâmetros que levam, inclusive, a denominar esse longo período, uma parte como idade moderna e uma outra como idade contemporânea, mas que estão dentro de um mesmo processo aí, né, onde o conceito de modernidade se aplica, né, e vai até mesmo depois se confundir com o conceito de contemporaneidade, né, mas já nos trazendo um pouco essa ideia que há uma modernidade um pouco mais distante, um pouco mais antiga, e uma modernidade mais recente, mais próxima, historicamente falando. E mesmo assim, numa divisão mais geral, abrange, né, um período muito extenso que foi sendo, né, inclusive em termos conceituais, em termos de identificação temporal, tendo que ser subdividido em diferentes outras etapas, né? Tanto que nos tempos mais atuais, mais recentes, a expressão contemporaneidade é muito usada e, sobretudo, surgiu, né, um conceito chamado de pós-modernidade, que já indica aí, né, uma fase bem tardia da modernidade, né, que muitos pensadores vão considerar até, inclusive, já como um processo de transição, né, um certo fim, né, da era
moderna, né? E uma transição para, digamos, algo historicamente novo, né? E que estaríamos vivendo um período já pós-moderno, ou seja, após a era moderna, né? E, então são conceitos às vezes que até confundem, né, a nossa compreensão temporal, mas o que mostra aí, né, esse movimento da, da cultura, esse movimento do pensamento, esse movimento do próprio modo de ser, que especialmente e graças exatamente a essas transformações da modernidade, se tornaram inclusive muito mais rápidos, né? A dinâmica de mudanças, de transformações ocorrem muito mais rapidamente, muito mais intensamente até do que talvez nos tempos da antiguidade, né? E nos tempos da Idade Média. Bem, a modernidade então nasce ali, né, na transição para o século XV, na transição da Idade Média para a moderna, portanto, obviamente, chamar o período anterior de Idade Média e chamar os atuais tempos que nasciam de Idade Moderna foi algo designado posteriormente, né? É, no, em, no processo em que ocorriam essas transformações, não havia, né, nem mesmo esses conceitos para identificar a época, né, que se estava vivendo. Embora já ali no século XV e XVI começa a aparecer, né, em alguns livros, em algumas obras de pensadores, essa designação né, que vai identificar o próprio tempo que está surgindo como um novo tempo, né, uma nova era, e uma era, portanto, moderna, né, numa expressão latina que vai identificar, né, esse processo de avanço, né, de um novo momento, e até mesmo já trazendo um pouco a ideia do progresso, né, e vão chamar o período anterior de medievo, né, ou Idade Média, como um longo período também que teria sido intermediário entre o mundo antigo, considerado inclusive pelos pensadores do século XIV, XV, o mundo antigo como um mundo de muita importância, que deveria ser imitado em muitas coisas, né, sobre os quais se deveria se espelhar para o próprio desenvolvimento moderno. Principalmente o mundo grego e romano vão ser profundamente admirados e resgatados, né, por esses primeiros modernos, e na sucessão teria havido um período medievo, né, um período medieval, que ganha até uma certa conotação pejorativa, negativa, se entendendo que esse período medieval teria sido mediano, né, do ponto de vista do desenvolvimento humano e principalmente em termos do desenvolvimento do conhecimento humano. O que não é bem uma verdade, né? A Idade Média também foi muito fértil, muito rica, né, na produção do saber, na produção do conhecimento, das artes, né? Mas, em certo sentido, né, foi um período em que boa parte desse saber ficou camuflado, ficou censurado, inclusive, né, por conta do poder dominante, né, da igreja na época, que tinha uma visão muito obscuritista, né, muito repressiva, impondo, né, um modo de pensar muito centrado no pensamento religioso católico, né, clerical, né, fundamentado ali no poder do clero, né, das autoridades religiosas da época, né, a partir do poder que ganhou, né, o Vaticano, o chamado cristianismo romano, né, centralizado no Vaticano,
E com essa expansão, né, do catolicismo medieval, houve um certo controle, né, um tanto quanto restritivo, né, das expressões da cultura, das expressões do conhecimento e do próprio comportamento social, humano, né, que aliado ao modelo da economia feudal, né, do feudalismo, e as suas instituições de poder, eh, estabeleceu um modelo de sociedade, para muitos historiadores, considerada mais estática, mais inerte, uma economia menos dinâmica, né, uma mobilidade social praticamente inexistente, e mecanismos de controle muito rígidos. E isto que leva alguns então a entenderem que do ponto de vista cultural, do ponto de vista do conhecimento, o período medieval teria ficado meio que estagnado, né? Mas, por outro lado, houve muito questionamento já na própria época, na própria igreja identificou o que ela chamava de heresias, né? Que eram sistemas de pensamento que muitas vezes iam avessos a esse modelo dominante, e isso tudo teve alguma influência depois, né, no período moderno, onde grande parte desse pensamento começou a ser inclusive redescoberto, né? E até hoje instiga aí pesquisadores, né? E vai se descobrindo que muita coisa se produziu, né, de importante em termos científicos, em termos artísticos, em termos filosóficos, também lá no período medieval, e que ficou, né, meio que trancado, né, a sete chaves, mas quando se tem contato com isso, se percebe, né, que há uma riqueza cultural que foi importante ali também. E o próprio cristianismo, a filosofia cristã, sem dúvida nenhuma, se em alguns momentos, e de modo especial lá naquela Idade Média, a, a igreja cristã, né, agiu com métodos não tão coerentes, né, com a sua própria filosofia, sem dúvida nenhuma, a filosofia cristã, né, nos aspectos aí de interpretação da realidade, do mundo natural, e da ética humana, né, dos valores humanos, é muito rica, e já na Idade Média nós tivemos filósofos e pensadores vinculados ao cristianismo de uma, né, de uma capacidade esplêndida e com ensinamentos inestimáveis também, né, que atravessaram aí a barreira do tempo e estão presentes entre nós, né? Então nós temos que reconhecer todo esse legado também de outros povos e outras culturas para além do mundo ocidental, como os árabes, os chineses, os hindus, né, particularmente. Até, né, hoje também vem se buscando investigar mais a fundo contribuições que estavam presentes nas sociedades africanas ou até nas sociedades, né, da América que foi descoberta posteriormente. E todo esse legado, né, de outras culturas do mundo oriental, como os egípcios, persas, que se estenderam também até a Idade Média, nada disso pode ser desprezado, né? E, inclusive, os avanços da modernidade em termos tecnológicos, em termos, né, de métodos de pesquisa, contribuiu para isto, né? Para chegar, né, até esse universo muito amplo do saber, é, embora também a própria modernidade muitas vezes tenha gerado, né, sistemas de pensamento e modelos historicamente, socialmente praticados, né, de discriminação, de exclusão,
de hierarquização da cultura, do conhecimento, muitas vezes considerando o mundo ocidental europeu como o mundo civilizado e o restante do mundo como um mundo não civilizado, né? O que muitas vezes justificou teorias racistas, teorias escravagistas, teorias imperialistas, colonialistas, mas por outro lado, teremos sempre, né, aqueles estudos que vão rebater essas concepções em nome, né, do reconhecimento da diversidade humana. Então, portanto, a modernidade nasce, né, ali no século, da transição do século XIV para o XV, no bojo aí de muitas transformações que estarão ocorrendo. Por um lado, nós assistiremos, né, ao declínio do mundo medieval e do sistema feudal, das instituições feudais, o próprio poder clerical da igreja, né, entra em declínio e as exigências, né, das crises, crises econômicas, crises sociais, crises políticas, um sistema que se desintegra, né, que era o sistema feudal, e que vai motivando, né, ou mesmo exigindo, né, o processo da própria história, que novas formas de organização estejam se manifestando, né, e que vão permitir, inclusive, a sobrevivência, né, de nações, de povos, de sociedades, e particularmente a sobrevivência da Europa, né, que ao fim da Idade Média estava totalmente arrasada, inclusive com doenças como a epidemia da peste negra, mortes, fome, miséria, revoltas, né, a sociedade de servos, né, em sucessivas revoltas, fugas, e o mundo europeu estava próximo do fim, né? Então, a própria necessidade de reconstituição histórica exige, né, que essas transformações ocorram, e a sociedade dinâmica como buscou, né, essas transformações, o que fez, inclusive, haver uma mudança, né, na própria configuração social, né, com o surgimento de novas classes sociais, como a burguesia, né, as camadas urbanas da sociedade, né, e que vão trazer novas formas, né, de se organizar ali para assegurar a produção, o trabalho e a dinâmica econômica, né, que consequentemente vai afetar os outros aspectos da realidade. Então, nesse processo de mudanças, nós podemos marcar historicamente algumas transformações que foram fundamentais. Nós falamos que houve um ressurgimento ou um renascimento urbano, motivado pelo renascimento de uma economia comercial. Então, essa expansão do comércio europeu, primeiro regionalmente, internamente, e com o tempo globalmente, né, inclusive com a descoberta de novos continentes, de novos territórios, essa revolução comercial marca uma transformação econômica, uma transição do feudalismo para o capitalismo, num período aí que nós designamos de mercantilismo, ou economia mercantil, fundamentada nessa expansão do comércio regional, né, expansão das trocas de mercadorias, uma ampliação no uso da moeda, o surgimento de instituições financeiras como os primeiros bancos, né? E uma acumulação de riqueza, né, de capital, que vai garantir, assegurar, né, a recuperação econômica daquelas nações, daquelas cidades, e posteriormente vai garantir o desenvolvimento, né, financiar, bancar o desenvolvimento europeu,
né, rumo ao capitalismo contemporâneo, né? E, inclusive no campo da cultura, das artes, esse capital, né, essa geração de capital também teve uma importância grande, né? A própria arte, a cultura, a produção de obras, de livros, né, foi financiada também por esses recursos, né, dentro desse novo modelo econômico que surgiu, né, o mercantilismo. Do ponto de vista político, né, esse sistema passou a exigir ali uma centralização do Estado, uma estrutura estatal mais sistematizada, coisas que não havia no mundo medieval, e nasceu assim o regime absolutista de governo, inclusive amparado por teorias políticas que nós denominamos de absolutismo monárquico, né? Como por exemplo Nicolau Maquiavel, sua obra O Príncipe, Thomas Hobbes, sua obra O Leviatã, e outros pensadores, Jacques Bossuet, e, enfim, né, Jean Bodin, e, portanto, surgem pensadores ali que vão pensar teoricamente, né, uma nova forma de organização do Estado e dessa relação de poder para se assegurar, né, o poder e a expansão das nações. Então, o regime absolutista vem também como, né, um regime de transição do feudalismo ao mundo moderno, né, que depois do século XVIII vai se constituir na forma principal do liberalismo, né, ou das democracias liberais. Mas nessa transição houve aí um papel de fortalecimento do Estado e das instituições modernas, né, que estão presentes no mundo da política, a partir do regime absolutista que se propagou na Europa e serviu também de modelo a outras civilizações. Do ponto de vista da religião, então falamos, né, a Igreja Católica estava vivendo um processo de crise também, de declínio do seu modo de ser, e isto já vinha sendo motivo, né, para rebeliões no campo religioso, para questionamentos, para as novas ideias que foram surgindo e que vão culminar especialmente com a Reforma Protestante, né, o nascimento do protestantismo, que teve também pensadores importantes, né, teólogos, líderes religiosos, né, sacerdotes, e por que não dizer, né, com uma influência filosófica muito grande, que apresentaram, né, novos modos de pensar essa relação com a expressão religiosa, né, e dentro do próprio cristianismo, novas concepções, novas formas, né, de interpretar a natureza humana e as suas relações. Então é assim que surge Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros, né, que vão levar adiante a chamada Reforma Protestante. No plano cultural, é o Renascimento, né, o Renascimento cultural, que traz transformações, né, fundamentais no campo das artes, da literatura, da ciência, da tecnologia, novas invenções, a própria invenção da imprensa, né, que permitiu a edição de livros, de obras no formato impresso, né? E o Renascimento foi fundamental, né, um marco de transformação, né, que expressou, né, todo aquele conjunto de mudanças que vinha, e sobretudo então no campo científico, no campo filosófico e no campo artístico, o Renascimento é um marco, né, inicial aí da modernidade, né?
E, ao falar em renascimento, nós temos que nos remeter ao primeiro, digamos então, movimento filosófico nesse contexto da modernidade, que nós denominamos humanismo, e que, como a própria expressão nos remete, está focado na ideia, né, do pensamento humano, né, capaz de interpretar o mundo, interpretar a natureza. Então é uma redescoberta da racionalidade e de outros valores humanos, como a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, a liberdade de expressão, a livre organização política, né, essa visão dinâmica das mudanças, né, a, a própria questão, né, de anunciar, né, um novo mundo, a ideia do progresso. Então, essas novas percepções, né, do ser humano e do seu papel, resgatando para isto aquilo, né, que a filosofia grega e romana havia nos deixado, a literatura, as artes daqueles povos, e reinterpretando isto à luz desse novo mundo, dessa nova era, né? Inclusive com obras literárias, né, obras filosóficas muito críticas àquelas estruturas dominantes e sinalizando, né, para novas formas de organização, novas formas de interação do homem com a natureza e do homem consigo mesmo. Né? Então é assim que surge o movimento humanista, que nasce nas universidades medievais, né, dentro daquelas universidades que já existiam, né, desde o século XII, surgiram, né, importantes universidades na Europa, inicialmente, então, centralizadas na visão teológica do catolicismo, mas posteriormente foram, né, ganhando mais autonomia, né, nessa construção do conhecimento, e as próprias ideias científicas que surgiam nesse meio foram levando ao movimento humanista, né, com um movimento, né, de inúmeras características, então, né, para, digamos, revolucionar aquele modelo de conhecimento e aquele modelo de produção de conhecimento, e com a adesão, né, de muitos pensadores que se tornaram importantes, né? E o humanismo influenciou, inclusive, a Reforma Protestante, influenciou, né, aquela organização, então, do Estado absolutista, com as suas novas concepções políticas, e toda essa dinâmica da transformação histórica e do nascimento da modernidade. Nós destacamos como pensadores humanistas aí relevantes, alguns até inicialmente nem tão classificados como filósofos, né, no sentido mais exato aí da palavra, mas com contribuições que foram fundamentais, né, para essa mudança filosófica. Por exemplo, Dante Alighieri, sua obra Divina Comédia, né, que é um marco aí nessa forma de pensar criticamente a Idade Média, né, e visualizar, né, uma nova sociedade, uma nova concepção de mundo que nascia. Temos um pensador italiano chamado Petrarca, que escreveu uma obra importante, que foi o Decameron, inclusive aborda muito a questão da peste bubônica, a peste negra, e foi usada agora nesses tempos de Covid-19 como uma analogia, né, para se interpretar uma epidemia e os seus impactos sociais, né, dentro, evidentemente, né, de contextos diferentes, né, mas como uma analogia, né, aquela mudança de paradigma também decorrente, né, de uma situação de saúde, né, de sanitária, como foi também lá no final da Idade Média, com o aparecimento da peste bubônica, que exigiu, né, e contribuiu para o próprio desenvolvimento da ciência, na busca, né, de compreender as causas das doenças, né, e os estudos
científicos, né, na medicina, né, na biologia, que avançaram muito. Alguns autores aí da literatura inglesa, portuguesa, espanhola, até porque o Renascimento também marca o surgimento das linguagens, né, das línguas modernas, né, Shakespeare, Cervantes, Miguel de Cervantes na Espanha, com a obra Dom Quixote, Luís de Camões em Portugal, enfim, né, cada nacionalidade aí afirmando a sua identidade nacional. E mais especificamente no campo filosófico, vão surgir filósofos importantíssimos desse movimento humanista. As obras continuam aí, né, circulando, para se pensar esse sentido humano. Inclusive, muitas vezes essas obras têm sido resgatadas diante do contexto que temos vivido nas últimas décadas, né, de um certo servilismo perante as tecnologias, né, perante esse domínio técnico sobre o ser humano, no sentido de se resgatar valores humanísticos, né? Seriam aí os pais e mães, né, dos nossos valores humanitários, né, pensados sobre a ótica filosófica. Então podemos citar alguns pensadores nesse contexto, que foram, por exemplo, Erasmo de Roterdã, né, uma região ali dos Países Baixos, da atual Holanda, Montaigne, Michel de Montaigne, um filósofo francês, La Boétie, acho que Émile La Boétie, né, me foge aqui agora, mas que foi um pensador muito influente, inclusive no campo jurídico, né, no campo ético. Thomas Moros, Thomas Campanella, que pensaram inclusive modelos políticos mais justos, né, mais igualitários, mais pacifistas, né, inclusive rebatendo um pouco a ideia de guerras, de conflitos, né, que marcavam muito aquele período, e são considerados inclusive obras utópicas, né, os primeiros utopistas, né, aqueles que pensaram um mundo novo e justo, né, a obra A Utopia de Thomas More, por exemplo, fundamental. Campanella escreveu uma obra chamada Cidade do Sol, né, também pensando utopicamente essa nova realidade. Francis Bacon, não um pensador posterior, né, mas na linha dos utopistas, escreveu um livro chamado A Nova Atlântida, né, para pensar também, né, essa possibilidade de um novo mundo, né, mais utopicamente idealizado. Mas, por outro lado, nós vamos ter um pensamento político mais realista, né, que se aplica ali mais concretamente à história daquele momento, né, e de uma forma mais pragmática para a organização daqueles estados, daquelas nações que estavam surgindo, como, por exemplo, Nicolau Maquiavel, né, que foi um dos marcos aí também do humanismo renascentista, né, e fundamental para se compreender as transformações que ocorrem não só no campo político, mas inclusive também no campo do conhecimento, né, do campo epistemológico e no campo ético, moral, né, com as suas interpretações ali da realidade humana. Então, o humanismo foi fundamental, né, para lançar as bases dessas transformações. Tivemos no campo científico um filósofo chamado Giordano Bruno, que trouxe as primeiras grandes teorias revolucionárias no campo da ciência, que vão influenciar Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, né, e todas as novas ideias científicas que surgiram. E é um marco, então, de formação da modernidade. E isto culminou, né, com a consolidação
de um pensamento, de um sistema de pensamento que é considerado aí, digamos, fundamento primordial na filosofia moderna, que foi o cartesianismo, né? Ou seja, René Descartes, um filósofo francês, né, do século XVI, vai ter um papel fundamental de sistematizar esse pensamento moderno que surgia, né, e instituir um novo sistema de pensamento, né, que revoluciona, né, todos os sistemas de pensamento anteriores, sejam aqueles que predominaram na Idade Média, sobretudo o sistema filosófico chamado de tomismo, fundamentado nas ideias do Tomás de Aquino, que foi o grande sistematizador do pensamento teológico e filosófico do catolicismo, e até mesmo reformulando os sistemas do pensamento antigo, né, como o platonismo e o aristotelismo, né, que eram dois parâmetros, né, dois paradigmas fundamentais na filosofia, e o cartesianismo vem então ser essa nova síntese, essa nova sistematização da filosofia, da modernidade, e não vem ao caso aqui detalhar, né, o pensamento do René Descartes, mas vocês têm textos, né, sobre isso, trazendo conceitos, né, ideias, teorias muito fundamentais, inclusive revolucionando os métodos de conhecimento, né? O seu livro Discurso sobre o Método traz, né, novas propostas, né, novas indagações, né, partindo daquilo que ele chama de ceticismo metódico ou dúvida metódica, né? Devemos duvidar de tudo, até mesmo de que existimos, para chegar à primeira certeza que podemos alcançar, de que é aquela de que se pensamos, existimos, né? Penso, logo existo, ou cogito ergo sum, né, na expressão latina, penso, logo existo, e a partir dessa primeira verdade se construir a busca, né, pela verdade do conhecimento, né? Esse conceito de verdade, que é muito problemático em filosofia, né? O que é a verdade? É possível se atingir a verdade? Existe uma verdade das coisas, né? Então todas essas questões vão estar sendo pensadas, né? E instituindo assim o sistema cartesiano do pensamento, que foi, né, fundamental para o desenvolvimento da ciência, dos métodos científicos modernos até hoje, sobretudo no campo das ciências exatas, algumas das ciências da natureza, biológicas, tem muito do modo cartesiano de pensar, nas disciplinas de estudos, e a própria ideia, né, da verdade científica, né, é, um certo mecanicismo, né, de como forma de interpretação, né, dos fenômenos, das relações de causa e efeito, um modo lógico de operação aí do raciocínio, né, na condução da ciência, tem muito com o cartesianismo. E o cartesianismo também seguiu para além de René Descartes, né? Temos pensadores como Gottfried Leibniz, um pensador muito importante aí, né, na estruturação dos métodos lógicos da ciência, Baruch Spinoza, alguns até criticamente, mas vão na linha desse racionalismo, como Blaise Pascal. Então, pensadores, né, que deram sequência a isto que nós chamamos de racionalismo moderno, né? E é uma contribuição aí dentro do nosso interesse principal, né, que é perceber aí como foi se estruturando essa epistemologia filosófica, né, da modernidade. O racionalismo cartesiano foi um dos pilares, então, epistemológicos, né, desta filosofia moderna. Ainda que boa parte dos seus
pressupostos, né, das suas ideias, foram sendo desconstruídas, foram sendo substituídas, foram sendo questionadas nas vertentes filosóficas posteriores, né? E esse pilar foi fundamental, sobretudo no campo das teorias, né, de concepção de mundo e de homem, né? Esse pensamento teórico que amparou a filosofia e a ciência posterior. E quase que simultaneamente, se estendendo a um pouco depois, desenvolve-se a vertente filosófica conhecida como empirismo, fundamentada na ideia de experimentação científica, experimentação do conhecimento, como forma de se chegar à verdade do conhecimento, de uma forma mais concreta, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais conclusiva, né? E, inclusive, complementando a ideia cartesiana de que o conhecimento não é construído unicamente no plano teórico. Se ele não for demonstrado na prática, ele não teria muito valor. Essa é uma das ideias do empirismo, né? E pensadores como John Locke, Thomas Hobbes, David Hume, Francis Bacon, foram fundamentais, sobretudo na Inglaterra, né? O empirismo contribuiu para um avanço aí desse pensamento científico muito importante, né? Nós vamos chegar, inclusive, a Isaac Newton, né, como um representante fundamental aí desse desenvolvimento, né, das investigações científicas no mundo moderno. E o empirismo pensou, né, novos métodos, então, que foram servindo de base, né, para o desenvolvimento de cada área científica, né, que ainda hoje trabalham a partir dos métodos empiristas, né. A maior parte das ciências aplicam métodos empíricos, né, que seguem ali metodicamente, passo a passo, né, para as investigações, protocolos, etc., para atingir aquilo que se supõe ser a verdade científica, né, trabalhando com a ideia de hipótese, probabilidades, até se chegar a uma visão, né, mais consolidada a respeito dessas verdades, né, que a ciência pretende apresentar, né? Então, o racionalismo cartesiano e o empirismo sucederam, né, o humanismo, né, e teríamos aí já então essas três grandes vertentes filosóficas: humanismo, racionalismo cartesiano e o empirismo como fundamentais, né? Aliás, racionalismo não só o cartesiano, né, mas abrangendo outros racionalismos também que já surgiram ali. E isto foi fundamental para que o século XVII vivesse uma grande revolução científica. Tanto no campo teórico quanto prático, o século XVII foi um século de revolução na ciência, né? Muito importante, registro histórico, né? E que, graças a isso, inclusive, né, nós tivemos aí conquistas, né, que foram fundamentais em todas as áreas. Bem, na sucessão aí do pensamento filosófico, tudo isso vai conduzir também, no século XVIII, ao Iluminismo. Século das Luzes, a era da Ilustração, como alguns chamam, a Ilustração do Saber, a era do Esclarecimento, né? Onde, com essa herança humanista, racionalista, empirista, os pensadores iluministas vão dizer: olha, ainda existem muitas amarras que nos prendem ao mundo medieval, a antigos sistemas de pensamento, de política,
de controle, e já é hora de se libertar de uma vez dessas amarras, né? Então, pautados pelos ideais de liberdade absoluta e plena na vida política, na vida econômica, na vida social, na vida do pensamento, né? Liberdade de pensamento, na vida religiosa, a defesa então, né, dessa conquista plena da liberdade humana, a ideia do progresso sem limites, a começar pelo progresso do próprio pensamento, da própria razão, a supremacia absoluta da razão sobre outras formas de conhecimento, principalmente, né, defendiam a supremacia da razão perante a religião, né, que a religião, ainda que fosse válida, né, para satisfazer os anseios, as angústias, as buscas humanas, né, as experiências de fé, a religião ou as religiões não eram aplicáveis em termos do conhecimento, em termos da ciência. E para isto caberia, né, se apostar nesse progresso da ciência, nesse progresso da razão, sem limites, né? E também trazem as ideias de que é hora de uma nova reformalização, né? Reformulação desse mundo moderno nas suas estruturas políticas, econômicas, né? Então lançam as bases aí disto que inclusive na história vai se chamar de mundo contemporâneo, né? Com novas revoluções importantíssimas, como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, revoluções na Inglaterra, a Revolução Industrial, né? Revoluções sociais aí com a ascensão da burguesia e muitas transformações, né? Novas revoluções no próprio saber, né? Surge uma obra importantíssima que foi a Enciclopédia das Ciências e das Artes, novas concepções, novos conceitos, novas teorias em todos os campos, e inicia-se uma nova era do progresso do conhecimento, né? Com filósofos franceses como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, sobretudo no campo da filosofia política, né? A ideia de Estado liberal, Estado democrático, Estado de direito, constitucionalismo, os três poderes, novas formas de governo como republicanismo, parlamentarismo, né, que vai ter força inclusive na Inglaterra, né? O pensador inglês John Locke vai ser defensor aí da ideia, né, do Estado civil, né, representado pelo parlamento. Então daí vem toda a crítica ao regime absolutista monárquico, a interferência da Igreja nos assuntos políticos, a separação Estado-Igreja, né, a ideia de Estado laico, a ideia do bem público, né, do Estado como esse papel, né, de governar e representar os bens públicos, os direitos públicos, como o direito à educação, a educação pública, né, o papel do Estado, então, como gerenciador do bem comum, né, do bem da coletividade, e num plano também das ideias científicas, né, das ideias do progresso da ciência, no plano das transformações econômicas, que por um lado levaram ao avanço, né, do capitalismo, né, do novo capitalismo, capitalismo industrial, fundamentado nesses princípios liberais, né, da livre concorrência, do livre mercado, da livre propriedade. Mas, por outro lado, já alguns iluministas já traçaram também a crítica desse sistema capitalista que nascia, né, e já apresentando a necessidade de se pensar sistemas socialmente mais justos, né, que vão conduzir já as primeiras ideias socialistas, né, os socialistas utópicos, que vão se contrapor aí às visões capitalistas. Então foi também uma época muito fértil em todos esses aspectos, que culminam
né? Aliás, nessa visão do capitalismo, né, pensadores como Adam Smith, Davi Ricardo ou David Richard, né, na Inglaterra, os pais do capitalismo industrial, do capitalismo inglês. E o iluminismo culmina com um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, né, que pensou toda essa sistematização do conhecimento, né, uma nova epistemologia, né, que estaria norteando o mundo da ciência e o mundo da filosofia, como apontam alguns, sendo um marco aí, né, numa crítica e numa revisão do pensamento filosófico desenvolvido até então, que muitos chamam então que era uma filosofia metafísica, ou seja, que ainda não havia conseguido se libertar de uma visão transcendente da realidade, de uma visão muito, até certo ponto, espiritualista, né, em muitas linhas, e essa nova racionalidade propunha o fim da metafísica, né, entendendo que a razão humana deve trabalhar nos limites da sua capacidade de compreensão da realidade mais objetiva, né, da realidade mais física e menos metafísica, né? Então o Kant meio que reformula essa visão racionalista, né, defendendo que a razão não deva ter limites, né, ela deve ir até onde ela conseguir ir, né? Então isso justifica o que ele chama de transcendência da nossa razão. A nossa razão transcende a si mesma, ela vai sempre estar avançando mais do que o momento até onde chegou, né? Ela tem um campo aberto, né? Mas ao mesmo tempo ela vai esbarrar nos seus próprios limites, né? E vai chegar campos que a razão humana não vai conseguir desvendar. E esse é o universo da metafísica, né? Por exemplo, a existência de Deus, né? E aí não adiantaria tentar explicar isso racionalmente, que a nossa razão não vai dar conta, né? Alguns mistérios metafísicos do mundo. Então, né, cabe nesse campo, né, nós podemos vivenciá-los, representá-los de diferentes maneiras, inclusive na vida religiosa, tal, na fé, mas entender que há um limite aí, né, e que a razão deve se limitar, né, àquilo que escapole a essa metafísica, né. E o Kant foi fundamental, né, então, para essa revisão crítica da própria filosofia, e assim, né, ele fecha o ciclo iluminista. O século XIX, ele vem, por um lado, carregando toda essa herança que vem lá do humanismo, do racionalismo, do cartesianismo, né, do empirismo e do iluminismo, do kantismo, né, chamado criticismo kantiano, e vai lançar, né, outros pensadores nessas linhas, nessa vertente. Por outro lado, vão surgir outras vertentes que já começam a se colocar como uma certa contraposição, né, uma certa crítica ao próprio racionalismo, uma crítica ao iluminismo, uma crítica ao cartesianismo, e vão nascendo algumas vertentes, né, paralelas aí, né. Então nós vamos ter, por exemplo, no século XIX, movimentos importantíssimos como o idealismo hegeliano, que segue, até certo ponto, né, o racionalismo, mas já estabelecendo algumas críticas ao racionalismo cartesiano e ao racionalismo kantiano, né,
propõe um novo sistema de pensamento embasado na ideia do movimento da história dialeticamente, né, a partir das suas contradições históricas, que caminha rumo ao progresso da humanidade, à evolução da humanidade, idealizando, né, um futuro de alcance, né, da realização plena desse ser humano. Nós temos, por outro lado, as vertentes materialistas, que começam a pensar o ser humano a partir das suas realidades materiais, né? Não do ponto de vista financeiro, aí, né, de aquisição de bens e tal, mas no sentido de antropológico, né, do ser humano como produto da própria natureza, né, da matéria da natureza, e não fundamentado, né, em princípios metafísicos ou espirituais. Isso vai conduzir aos filósofos materialistas, como Ludwig Feuerbach, e depois o materialismo dialético de Karl Marx e Engels, que vão inclusive trazer também uma crítica ao capitalismo, né, e ao liberalismo, mas como alguns dizem, né, Karl Marx ficou muito conhecido como o pai do comunismo, mas na verdade ele não é só isso, ele foi muito mais do que isso, né? Talvez uma das coisas que ele menos tenha se ocupado durante muito tempo da vida filosófica dele tenha sido com as questões, né, ideológicas e políticas, por exemplo, né? Esteve muito voltado a essas questões antropológicas, essas questões, né, tipicamente filosóficas, epistemológicas, né? Mas daí, e a partir daí, ele avançou, né, também para pensar o mundo economicamente, politicamente, e daí vem as suas obras, né, de filosofia política, de filosofia econômica, como Capital, né, e como as obras, né, que constituíram a base, né, de um novo sistema que foi o socialismo e o comunismo e as influências que isso teve posteriormente, né. Tivemos alguns pensadores que vão na crítica a essa modernidade, o próprio movimento denominado de romantismo, né, na literatura, nas artes, já traz uma certa revisão crítica, né, do racionalismo, uma retomada, né, de uma visão humana a partir dos seus sentimentalismos, das suas emoções, das suas expressões mais intimistas, né, mais psíquicas, né, e menos racionalizadas da realidade. E isto leva alguns pensadores críticos, né, que começam a pensar até mesmo o papel da nossa razão, né, até que ponto ela é de fato confiável, né, e capaz de trazer as respostas humanas, e tendo uma visão mais pessimista, né, desses rumos que a humanidade vinha tomando. Entra aí, por exemplo, Schopenhauer, Kierkegaard, que vão lançar as bases de um importante movimento que vem depois, que foi o existencialismo, que tem como foco pensar o sentido da existência humana diante dessas transformações todas que a modernidade vinha vivendo. E dessa linha também nasce um novo método que se opõe ao cartesianismo, que se opõe ao racionalismo científico, que se opõe ao empirismo, que é a fenomenologia, e que traz a ideia básica de que nem todos os fenômenos, tanto do mundo natural e sobretudo os fenômenos que envolvem a vida humana, a sociedade humana, a psique humana, a mente humana, né, a história humana, esses fenômenos não são explicáveis à luz daqueles métodos tão mecanicistas, tão objetivos com que o racionalismo científico vinha trabalhando. Então, que seria necessário refundar métodos, e aí a filosofia ganha um novo papel, amparados pela filosofia, esses novos métodos, né, para interpretar subjetivamente, simbolicamente,
psiquicamente, né, o ser humano e a sua relação do ser humano com o mundo. Um filósofo como Edmundo Husserl lança as bases da fenomenologia e que vai ser fundamental para o desenvolvimento das chamadas ciências humanas, né? A antropologia, a psicologia, a história, modos de interpretar esse ser humano nos seus diferentes, né, modos de existir. E isso também, né, vai trazer ao século XX, né, na filosofia existencialista, né, e em novas ontologias que surgem, né, para se interpretar o ser humano, como por exemplo Heidegger, o filósofo como Merleau-Ponty no século XX, são baseados na fenomenologia, né, que tratam então de uma forma mais subjetiva esse universo da existência do mundo, né, de uma visão mais simbólica, né, mais representativa e menos objetiva, né? E aí vai nascer um diálogo e muitas vezes um conflito, né, entre os métodos científicos mais objetivos e os métodos filosóficos científicos mais subjetivos, né? E até certas polêmicas que vão aparecer aí, e que levam, inclusive, ao desenvolvimento daqueles que são defensores de um conhecimento mais objetivo, mais científico, né? Cientificista, tecnicista da realidade, ao positivismo, né? Que tem essa visão mais positiva do papel da ciência, da própria forma de organização da sociedade a partir da visão científica do mundo, né, apoiados, né, em instituições do conhecimento que se desdobram também em instituições políticas de controle, né, em nome desse progresso da ciência e desse fortalecimento do cientificismo e do tecnicismo, e se opondo a essa visão mais subjetiva da realidade, mais crítica, mais questionadora, vendo isso inclusive como uma ameaça política, né? Uma forma de trazer instabilidade, né, no mundo, e que o mundo do progresso precisaria de estabilidade, né? Estar estável socialmente, politicamente, para o progresso acontecer. A ideia de ordem e progresso que o Brasil traz, por exemplo, na sua bandeira, que é puramente positivista, né? Então, essa ideia de uma disciplina, tanto no plano do conhecimento, quanto na vida política, na vida social, né? Esse controle. E então vem um impasse, né, do positivismo, que depois continua se desenvolvendo no século XX enquanto neopositivismo, né, e com grande influência em algumas escolas científicas e filosóficas, e por outro lado os antipositivistas, né, que vão se apoiar mais nessa visão mais dialética, mais dinâmica, mais subjetiva da realidade, né, e inclusive chamando a atenção para a necessidade, né, de revisão, né, ou de novas revoluções, né, fossem elas políticas, sociais ou do conhecimento, né, que traçasse essa crítica da modernidade, né. E aí nasce a Escola de Frankfurt, né, uma escola filosófica muito importante, que vai traçar uma crítica profunda a esse mundo dominado pela técnica, pela ciência, né, pelos seus mecanismos de controle, como os meios de comunicação de massa, a mídia, né, que estava surgindo ali no início do século XX e vão ganhar força, né, ao longo do século, né. E essa crítica da modernidade, ela traz aí a necessidade, né, de se repensar, inclusive, valores perdidos na própria modernidade. Valores que foram defendidos lá pelos humanistas, pelos iluministas,
e que caíram no esquecimento, e que seria necessário recolocar isso em pauta, né, para se rediscutir esse rumo da modernidade, né? Então, o século XX é marcado por visões, por um lado, otimistas, esperançosas, né, com grandes expectativas em torno do futuro da humanidade, pautado pelo progresso, pautado pela ciência, pautado pela tecnologia, e por outro lado, as visões mais críticas ou até mesmo pessimistas, né? Final do século XIX, início do século XX, vem um filósofo como Nietzsche, por exemplo, né, que desconstrói todo esse projeto, né, da racionalidade ocidental, do progresso ocidental, né, e levam, né, visões extremamente pessimistas, né, alguns existencialistas como Sartre, né, que apostam poucas fichas, né, nessa confiança no ser humano e na visão científica, progressiva, tecnicista do mundo moderno, né, e várias vertentes, então, amparadas aí em novos paradigmas também que surgiram, né? Como os paradigmas da psicologia, da psicanálise, com Freud, das próprias novas teorias políticas econômicas, né, que se contrapõem ao capitalismo, né? As revoluções econômicas que ocorrem no mundo, as crises do próprio capitalismo, e também, né, os novas formas, né, de lidar com a ciência, como Albert Einstein, né, que traz a ideia do relativismo científico, né, que questiona aquela visão mais mecanicista, mais lógica, né, do cartesianismo, né, e traz para que a ciência também está sujeita, né, a fenômenos mais relativos, né, e então isso traz uma efervescência, né, do pensamento filosófico, especialmente na primeira metade do século XX, e nós chegamos na metade do século XX, onde começam a aparecer, então, as visões que nós chamamos de pós-modernidade, né? Começam a pôr em dúvida a própria validade, né, dos paradigmas do mundo moderno, do pensamento moderno, né? E trazer a ideia, será que a modernidade já não chegou a seu fim? Será que já não é hora também, né, de novos paradigmas? Mas afinal, que paradigmas seriam esses, né? E começa a se perceber, né, que o próprio conhecimento, a própria relação social, cultural com o mundo está totalmente fragmentada, está totalmente dispersa, diluída, incerta, né, quanto a tudo, né? Um mundo que passou por muitas e drásticas transformações e crises, guerras mundiais, crises econômicas profundas, crises sociais profundas, né? Revoluções de comportamento, né? Revoluções na questão de gênero, na questão da sexualidade, nos movimentos culturais, né? Nas formas de comportamento e tal. Por outro lado, nós assistimos um sistema institucionalizado, né? Que se amparou na propaganda, né, nos modos de criar uma sociedade do consumo, uma dependência em relação à tecnologia muito grande, e essa visão hegemônica, né, controladora do capitalismo consumista, né, globalizado, tal, isto começou a colocar em choque, né? Que rumos a humanidade vai tendo, até onde esses rumos são sustentáveis, né? E onde a modernidade está desabando, né? Está ruindo, né? E assim nascem as filosofias da pós-modernidade, né? Com esse repensar aí da, né, desse mundo mais
atual, né, desse mundo mais recente que vivemos, né? E deixando isso, é um processo que está em construção, né? É um caminho aberto, inclusive muitos filósofos, muitos pensadores vivos aí, né? Demonstrando inclusive que a filosofia continua viva e atuante, apesar de muitos ignorarem a sua importância, né? Ignorarem a sua validade, mas ela está firme, né? Muitos filósofos produzindo, né? Muitas obras filosóficas circulando, para interpretar aí todos esses complexos fenômenos que se manifestam na realidade do mundo. E também para trazer esses questionamentos, né? Para onde estamos indo? Para onde vai a humanidade? Essa humanidade que entrou no século XXI, né? E essa relação do próprio mundo com a natureza, surgiram novas questões, como as questões ecológicas, né? Ambientais, novos problemas sociais, né? Novos problemas econômicos, políticos, né? Novos fenômenos aí, como a questão do terrorismo, né? Dos regimes fundamentalistas que se ressurgiram, novas ideologias, inclusive, né? De extremismos, né? Seja a esquerda ou a direita, né? Se quisermos uma linguagem mais política aí, né? Então, como pensar essas novas realidades é o papel que a filosofia continua desempenhando, né? E, portanto, né? Seja como modernidade ou pós-modernidade, né? Ou outros conceitos que venham a aparecer, nós temos desafios, né, a enfrentar, tanto em termos do pensamento quanto em termos da vida concreta, né? Bem, é isso, né? Uma síntese aí do que foi tratado, né? Evidentemente que isso não substitui a importância aí da leitura dos textos, né? Que apresentam mais didaticamente, né, um pouco dessas vertentes, né? Dessas teorias, desses conceitos, né? Mas em linhas gerais, né? Para essa visão mais ampla, né? Dos nossos propósitos com a filosofia, né, que foi apresentada a vocês, tá bom? Espero, né, que essas reflexões filosóficas e as leituras, né, e as abordagens que tivemos possam reforçar em vocês, né, a importância de que nunca abandonemos o pensamento racional, o pensamento crítico, o pensamento questionador, né, e que saibamos ter discernimento diante, inclusive, das formas de comunicação, de linguagem que chegam até nós hoje. Né, nós pensamos um pouco também sobre, ao longo aí do processo, sobre as fake news, né, sobre as teorias conspiratórias, sobre as visões fundamentalistas aí na religião, na política, né, ideologias que tendem a abalar, né, a nossa visão crítica de mundo, a nossa visão questionadora da realidade, e a filosofia se propõe a isso, né? Esse desafio que deve estar presente na nossa vida e no nosso exercício profissional, né? Um exercício que tem um vínculo direto com a vida política, com a vida social, com a vida econômica, com a vida cultural, né? Com a vida religiosa, com os nossos comportamentos, né? Com as nossas relações. E quanto mais desenvolvermos e aprimorarmos a nossa capacidade de pensar o mundo, pensar a nós mesmos, né? Pensar as nossas relações, com certeza mais aptos estamos a enfrentar esses desafios. Ok? Muito obrigado. Ficamos assim e felicidade a todos e todas.